Aluno do sexto ano, nós vamos agora começar um novo bimestre, um novo volume do PET. Nós vamos começar o PET 4 na semana 1. E nesse começo a gente vai ver grandezas e medidas. Eu já mandei um vídeo falando sobre, explicando as grandezas e medidas, principalmente a grandeza comprimento, que é o que a gente vai corrigir as atividades agora. Vamos lá? Na primeira atividade, ele pede aí, numere corretamente. Então, ele dá lá, número 1, metro, 2 quilômetro, 3 centímetro, 4 múltiplos do metro, 5 submúltiplos do metro. Então, a gente está falando de quê? De sistema métrico decimal. Vamos pôr a nossa tabelinha aqui no jeito para a gente poder ver? Então, como que é o sistema métrico? Eu tenho a unidade, é o metro, a unidade básica dele. E eu tenho os múltiplos, que são aqueles que eu vou multiplicando, e os submúltiplos, que é aqueles que eu vou dividindo. Porque nem tudo dá para ser medido em metro. Então, tem coisas que eu vou precisar medir em milímetro, ou em quilômetro, hectômetro. Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente numera isso aqui. Na primeira afirmação fala múltiplo do metro mais usado. Ele quer múltiplo, aqui ó, múltiplo, maior que o metro. O mais usado, que está aqui desse lado, é o quilômetro. Quilômetro, então a gente vai pôr o número 2 aqui. Depois na próxima fala, usados para medir grandes extensões. Então a gente usa para medir grandes extensões o quê? Os múltiplos do metro. Múltiplos do metro é o número 4. Então, vamos levar o 4 para cá. Depois, unidade fundamental de medida de comprimento. A unidade fundamental está aqui, ó, é o metro. É o que está lá no número 1. Então, vamos colocar 1 aqui. Usados para medir pequenas extensões. Então, pequenas vai ser os submúltiplos. Então, submúltiplos é o 5. Depois, submúltiplo do metro mais usado. Bom, submúltiplo do metro mais usado que tem aqui é o centímetro, o número 3 aqui. O centímetro é o submúltiplo que está aí na lista. Se você não lembrasse disso também, você ia só está faltando o 3 para colocar aqui. Na 2, eu já até deixei a tabelinha aí por aí mesmo, né? Fala, escreva por extenso os valores a seguir. Então, se eu for ler isso aqui, ó, esquecendo o decâmetro, eu leria 8 inteiros e 2 décimos. Só que não são 8 inteiros, qualquer inteiro, são 8 decâmetros. Então, eu posso falar 8 decâmetros e 2 décimos de decâmetros. Ou então, o que é o décimo de decâmetro? Vamos olhar aqui. O décimo de decâmetro, quando eu divido decâmetro por 10, seria o metro. Então, eu posso falar também 8 decâmetros e 2 metros. É outro modo de eu falar que também está correto. Agora, aqui na letra B, 75 centésimos de metro. Não é assim que a gente lê? 75 centésimos de metro. Só que 75 centésimos, centésimo do metro é o quê? É o centímetro. Então, 75 centímetros também seria uma leitura correta. Aqui, como eu leria? Eu leria 2 inteiros, 3 casos depois da vírgula, 345 milésimos. Então, só que são metros, então são 2 metros, 345 milésimos de metro. Vamos lá, milésimo, eu divido, são 3 casas, é o milímetro. O milésimo do metro é o milímetro. Então, eu posso falar também 2 metros, 345 milímetros. A questão 3, ele manda você transformar para a unidade indicada. Então, por exemplo, na letra A, 43,4 decâmetros para centímetros. Então, eu tenho que lembrar sempre
da ordem aí, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. De decâmetro para centímetro, eu vou sair do decâmetro e vou vir para o centímetro. Então, eu vou dar uns pulinhos aqui, ó. Vou dar quantos pulinhos? 1, 2, 3 pulinhos. Então, são 3 casas a mais aqui. Quando eu trago a vírgula para frente desse 4 aqui, eu pulei uma casa. E as outras duas? Completo com 0. Se você estiver inseguro, o que você faz? Coloca a unidade, não é o que está antes da vírgula? Então, coloco o número que está antes da vírgula na casa da unidade. Vamos colocar o 3, aí, o 3 que está antes da vírgula, na casa do decâmetro. Antes dele tem o 4, depois dele tem 4 também. E eu quero centímetro, não é? Então, eu venho completando até chegar no centímetro. Aqui, ó. Então, olha lá. Tá vendo que é o mesmo tanto? Então, 43,4 decâmetros é a mesma coisa que 43.400 centímetros. Vamos fazer o mesmo aqui com o hectômetro para metro? Então, de hectômetro para passar para metro. 1, 2, eu pulo 2 casas, eu aumento, eu multiplico por 10 duas vezes. Multiplicar por 10 duas vezes, eu vou trazer uma vírgula, outra vírgula, vai ficar 6,2. Vamos apagar aqui, vamos fazer aqui, ó. A unidade é o 0, então o 0 eu vou pôr no hectômetro. Depois vem outro 0, depois vem o 6 e depois vem o 2. E eu quero metro. Então, eu ponho a vírgula lá onde está, na casa do metro, lá na frente do 6. Então, olha lá, 6,2 metros. Aqui, ó, quilômetro para decâmetro. Quilômetro, um pulinho para hectômetro, outro pulinho para decâmetro. 2 pulinhos para frente. Então, a vírgula vem 2 pulinhos para frente. 2 casinhas aumentando o número. Então, vai ficar 923,4. Vamos tentar fazer lá também? Ó, a unidade é o 9. O 9 deve estar no quilômetro, né? Vamos só colocar aí, vamos conferir então. Aí vem 2, 3, 4. E eu quero decâmetro, então a vírgula vem aqui, ó, para o decâmetro. 923,4, igualzinho a gente achou. Vamos fazer esse aqui, ó, de metro para milímetro. De metro para milímetro, eu pulo para frente, aumentando o número. 1, 2, 3. 3 casinhas. Então, aqui, ó, 1, 2. O que eu faço? Completo com 0. Só andei 2, então aí eu ponho mais um 0. Vamos olhar lá? Vamos colocar a unidade aqui, ó, 1. O 1 é no metro. Pôs o 1 no metro, o 4 antes, 9 e 6 depois. Eu quero milímetro, então completo com 0 até no milímetro. O próximo, 235,3 centímetros para hectômetro. Aqui, centímetro para hectômetro. Opa, eu vou dando pulinho ao contrário, eu vou diminuindo o número aqui, ó. 1, 2, 3, 4 pulinhos. Então, eu vou ter que dar 4 pulinhos com a vírgula para trás aqui também, ó. 1, 2, 3. E agora não tem. Eu ponho o quê? Ponho 0, e vou pôr o quê? Para ter 4, eu vou ter que pôr um 0 aqui. 0, 2, 3, 5, 3. Vamos ver lá na nossa tabelinha? Conferir mais uma vez? 5 é centímetro. Então, vou pôr o 5 aqui, ó, debaixo do centímetro. Depois do 5 tem 3 e antes do 5 tem um 3 e antes do 3, um 2. Então, se eu quero hectômetro, eu vou pôr o 0, aqui no hectômetro. Mas essa casinha aqui, eu posso deixar ela vazia? Não, eu coloco 0. Se não tem nada, é 0. Então, olha lá, ó, certinho o número que a gente encontrou. Aqui, 0,75 metros para decâmetro. De metro para decâmetro, eu vou
para trás aqui, ó. Vou diminuir, vou dividir por 10. Então, eu vou passar essa vírgula mais para cá, né? Então, aqui vou pôr mais um zerinho aqui no meio. Se eu fizer a conta lá, vamos apagar lá, a unidade é o zero. O zero está no metro. Depois, para a direita, o 7 no decímetro e o 5 no centímetro. Eu quero decâmetro, ponho 0, olha lá, certinho. Agora aqui, ó, de decímetro para decâmetro. Decímetro para decâmetro. Volta 1, 2. Eu vou voltar aqui, ó. 1, 2. Vai para o 5, né? Então, 5,762 decâmetros. Vamos conferir lá? Qual que é a unidade? A unidade é o 6, é o que está antes da vírgula. O 6 é decímetro. Então, vamos pôr o 6 da unidade no decímetro. Para frente antes eu tenho 7, antes do 7 eu tenho 5, e depois do 6 eu tenho 2. Agora, vou pôr a vírgula lá na casa do decâmetro. Olha lá, certinho que a gente fez. Agora aqui, ó, 743 milímetros para centímetros. Então, milímetro, vou tirar uma casa para centímetro aqui, ó. O milímetro é menor, o centímetro é maior. Então, um pulinho para cá. Então, a vírgula vai vir aqui, só que ela não pode ficar no espaço. Parado sozinha, eu ponho o 0 na frente, 0,743. Tentar lá? Olha lá, o 7 vai no milímetro. O 43 vai para frente, vai depois, mas não tem casa para cá. Não faz mal, não, põe assim mesmo. E eu quero centímetro. Então, eu vou pôr 0, não tem nenhuma casa no meio, aí achei o mesmo valor. Na questão 4, ele fala, no modelo abaixo, tem-se a representação de uma avenida na qual há um mercado, uma agência, aqui ó, um mercado, uma agência bancária, uma farmácia e uma agência do correio. A distância entre o mercado e a agência do correio, então aqui, é de 1,5 quilômetros. Então, vamos colocar essa distância no desenho aqui, ó, do mercado até no correio tem 1,5 quilômetros. Continuando aqui embaixo, a farmácia está a 840 metros da agência bancária. Então, da farmácia na agência bancária. Vamos colocar isso aqui também, 840 metros. E a 220 metros da agência dos Correios. Quem que está a 220 metros da agência do Correio, gente? Tem que olhar lá no início do parágrafo. Ele está falando da farmácia. A farmácia está a 840 da agência bancária e 220 da agência do Correio. Então, essa distância aqui é 220. Qual é, em metros, a distância entre o mercado e a agência bancária? Então, eu quero entre o mercado e a agência bancária. Vamos colocar uma setinha também? Aqui, ó. Essa aqui é a minha pergunta. E eu quero em metros. Então, se eu somar aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui tem o mesmo tamanho, não tem? Quer dizer, se eu somar esses três aqui, essas três distâncias que eu estou procurando, mais 840 mais 220, eu vou encontrar 1,5 quilômetros. Só que eu posso somar essas coisas em metro, isso aqui em quilômetro? Não, né, gente? Mas aqui ele está pedindo em metros, então eu vou pegar esses quilômetros aqui e vou passar para metro, que é o que ele está querendo como resposta. Então, de quilômetro para metro, eu vou dando pulinho para frente aqui, ó. 1, 2, 3 casas. Então, vou aumentar aqui, ó. Tirei a vírgula, aumentei uma casa. E eu tenho que colocar mais 2 zeros, 1.500 metros. E agora, como é que eu faço? Vamos escrever uma expressão para isso? Eu vou pegar esses 1.500 metros e tirar isso e isso, não é? Então, eu poderia escrever assim, 1.500 menos 840 mais 220. Vamos somar sem montar? Então, aqui, ó, 0 mais 0, 0.
Agora as dezenas. 2 dezenas com 4 dezenas, 6 dezenas. Aqui, ó. 2 dezenas. Eu montei, né? Então, 0, você poderia ir fazendo direto. 0, 6. 8 mais 2, 10. Então, 1.500 menos 1.060. Vamos montar a continha de menos, então. 1.500 menos 1.060. 0 menos 0, 0. 0 menos 6, não tem jeito, eu vou ter que pegar emprestado do 5. Então, eu vou tirar esse 5 daqui, vou deixar 4. Só que ele está uma casa para frente, então ele vale 10 dessa de cá. Multiplicar por 10, somar 10 aqui, é só colocar 1 na frente. Aqui, ó. Então, 10 menos 6, 4. 4 menos 0, 4. E 1 menos 1, 0. Então, eu achei aqui 440 o quê? 440 metros. Eu passei tudo para metro. Então, a resposta aí, a distância é 440 metros. Na 5, eu já pus até a tabelinha aí, né? A Anice sempre gostou de resolver problemas envolvendo o sistema métrico decimal. Ela sabe que o perímetro de um determinado triângulo, então ela quer perímetro do triângulo, é 0,187 milésimos de metro. E 2 de seus lados, então vamos pôr o triângulo aqui, ó, o triângulo ABC. Então, se eu chamei esse vértice de A, esse ladinho aqui é o lado A. Se eu chamei esse vértice de B, esse lado aqui é o B. E se eu chamei esse vértice de C, esse lado aqui é o C. Então, agora a gente sabe o quê? Que um dos lados é 51 centésimos de decímetros. Então, colocar aqui a 0,51 decímetros. E o outro é 92 milímetros. Então, vamos chamar o B aqui e falar que o B é 92 milímetros. E ele pede para determinar a medida do terceiro lado em centímetros. Então, aqui, ó, eu quero a medida aqui, só que eu quero ela em centímetros. Então, se eu somar o A mais o B mais o C, eu sei que dá 0,187 metros, porque é o perímetro. Mas eu vou passar isso para centímetro, porque ela quer a resposta em centímetro. Então, aqui, ó, de metro, um pulinho para frente, 2 pulinhos para frente. Então, o 1 pulou entre o 1 e o 8, pulou mais uma entre 8 e 7. Dá 18,7 centímetros. Vamos achar aqui também 0,51 decímetros. De decímetro para centímetro, também pulinho para frente. Ó. Vou multiplicar, vou andar a casa com a vírgula aumentando o número aqui. Ó. Vai ficar 5,1 centímetros. E o B, 92 milímetros, de milímetro para centímetro, eu volto uma casa, a vírgula estava aqui, não tinha vírgula, estava aqui, eu trago uma casa para cá, 9,2 centímetros. Então, se a gente quiser fazer uma expressão disso, a gente pode fazer o quê? Que o perímetro, quanto que vai ser o lado C? Vai ser o perímetro, 18,7, menos a soma dos dois lados que eu tenho. Então, vai ficar 18,7 menos 5,1 mais 9,2. 5,1 mais 9,2, ó, 2 mais 1, 3. Então, vai ser 18,7 menos 2 mais 1, 3. 9 mais 5, 14. Então, aqui, ó, 14,3. 187 menos 14,3. Vamos fazer sem montar também? 7 menos 3, aí depois da vírgula, dá 4 depois da vírgula. A unidade, unidade menos unidade, 8 menos 4, 4. 1 menos 1, 0. Então, eu achei aí, ó, 4,4 centímetros como resposta. Com isso, a gente conclui as atividades da semana 1 do PET volume 4. Até semana que vem!